Velho Testamento. Você encontra o livro de Crônicas ali, próximo já no meio, no final do Velho Testamento, né, entre os grandes profetas ali, perto dos grandes profetas. Ou profetas maiores, né, que falam, né? Segundo Crônicas, livro de Segundo Crônicas, capítulo 7. Os irmãos encontraram? O versículo que nós vamos ver são dois, os 14 e o 15. Convido a todos a estarem em espírito, ouvindo, em nome de Jesus, meditando. Amém? Versículos 14 e 15, segundo Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Vamos então fazer nossa oração para que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos recebendo o discernimento dessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui está a pequena porção do grande alimento, da grande refeição que o Senhor vai nos conceder essa noite, que é a palavra do Senhor, o verdadeiro pão, que é a Tua palavra, o alimento das nossas almas. E essa palavra, embora apenas 2 versículos lidos, mas tem um fundamento muito grande em meio ao momento que nós vivemos, Senhor. Eu te louvo e te exalto por ter revelado esta palavra. Peço que a Tua graça esteja sobre minha vida, que estarei pregando. Dependo da Tua graça, dependo da Tua unção sobre minha vida, pois nada sou sem o Senhor. Reconheço que sou um pecador e careço muito de Ti, assim como meus irmãos, que reconhecem que todos aqui pecamos e carecemos de Deus. Que venha a Tua unção sobre os ouvintes, tantos que estão presentes aqui, quanto da internet, em nome de Jesus, e todos, pregadores e ouvintes, possam sair daqui renovados e fortalecidos após essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Há poder ou não há poder na oração? Então vamos confiar nisso, né, amados? Eu vou falar rapidamente sobre o texto que nós lemos aí, os 2 versículos, o que ocorria nesse momento. Esse era o exato momento em que Salomão recebe uma revelação de Deus, após vários dias de festividade, pois o templo acabara de ser inaugurado, aquele templo famoso, né, que Davi pediu que construísse. Aí Deus falou: não, você não, suas mãos têm muito sangue para isso. Então ele prometeu que o filho dele daria um reino sem guerra, né? Um reino de paz. E foram 40 anos de reino de Salomão sem nenhuma guerra. Israel não sofreu nenhum ataque e foram 40 anos de muita prosperidade. E Deus então honrou a palavra dele, que deu a Davi, permitindo que a descendência de Davi construísse o templo tão sonhado por Davi, não por Deus, porque Deus não precisa disso, né, amados? Poderíamos construir geograficamente o maior templo em todo o território onde houvesse terra firme para se construir alguma coisa, até elevados, como hoje tem viadutos em cima de oceanos, de mares, de rios, né? Então construirmos um templo, imaginar um templo nos 4 cantos da terra, e jamais caberia no Senhor. Então Deus não estava preocupado com isso, mas como o coração de Davi desejava e não achava justo ele morar num palácio e a arca que representava a presença de Deus está numa tenda, né? Então ele estava muito entristecido por isso, mas Deus, então, mais para agradar o coração de Davi, aceitou que pudesse construir um templo, né? E aí foi um templo revelado pelo próprio Senhor. Tudo foi muito bem, minuciosamente revelado, da forma que deveria ser, que Deus desejaria. Então, e Salomão então construiu esse grande templo. E aí havia então uma grande festa. Foram 7 dias de muita festa. Israel inteiro festejou. Jerusalém estava numa festa enorme, uma alegria enorme. O povo estava vivendo um êxtase pela inauguração do grande templo de Salomão. Glórias a Deus por isso, né? Então Deus, nesse momento, quando termina, então, como é que termina? A festa durava muitos dias. Lá para o 8º dia, 9º dia, ou mais exatamente lá para o 10º dia da festa, Salomão recebe a revelação de Deus. Em voz audível, Deus fala com ele sobre a alegria que o povo está vivendo, e que pela sua onisciência
ele saberia que o povo iria cair de novo. Porque é uma tendência humana essa, amados. Não se iluda se você, que alguém na terra é santo o suficiente para você idolatrá-lo. Jamais. Só há um digno de toda glória, toda honra e louvor. Chama-se Deus, né? O nosso Deus, o único Deus. E ele é representado na pessoa do seu Filho em nosso meio. Então é impossível, não há ninguém, senão a Bíblia estaria mentindo, dizendo que haveria um justo na terra. Nunca houve, jamais haverá, a não ser o próprio Senhor, que desceu aqui e viveu como justo na terra. Mas enfim, eles estavam ali festejando, comemorando, mas Deus, na sua onisciência, vai e chama Salomão e fala: Salomão, versículo 13, vamos lá no versículo 13. Salomão, eu vou ler numa versão, no meu modo de entender aqui, que Deus me trouxe revelado. Eu vou ler primeiro na versão nas minhas mãos, que é natural, estou fazendo a leitura oficial, né? Versículo 13, então, Deus diz a Salomão: se eu cerrar os céus, cerrar é encerrar a chuva, né? E não houver mais chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo. Até isso, ó. Eu queria que vocês prestassem atenção que aí está uma das maiores provas que tragédias são permitidas por Deus. E só pode o inimigo agir ou qualquer mal acontecer se Deus permitir. Daí, ó, essa é uma das provas bíblicas. Uma delas, há tantas provas, né? Eu acabei na abertura aqui falando uma, pelo Espírito Santo não havia preparado para falar dela, que é justamente a situação que ocorreu lá com Gideão. Daqui a pouco falamos sobre esse detalhe, mas eu queria me ater com os irmãos no versículo 13 como prova definitiva na sua mente para a mensagem dessa noite, que nada que está acontecendo, o que acontece, está sem o controle de Deus. Tudo está no seu governo, porque Ele está dizendo: se eu cerrar, se eu fechar o céu, para que não chova mais, ou mandar que gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo eu enviar uma praga. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia que o povo ia cair. Ele já, na sua onisciência, ele estava alertando: essa festa está bonita, tudo maravilhoso, né? Você está feliz, está tudo maravilhoso na tua vida, né? Só que eu sei que você, essa tua alegria, esse teu êxtase, essa tua adoração, haverá um momento, pela onisciência de Deus, Ele sabe que você vai cair. Então Ele está preparado para te sustentar nessa hora, amém ou amém? Ele está preparado, até que Romanos 14 diz: o cair é do homem, o levantar de Deus, né? Ele fala isso em outras palavras, ele diz, se quiser ir comigo lá, vamos lá em Romanos 14. Aqui ele deixa bem claro que meu ministério não é falar da palavra e deixar a palavra lançada ao vento. Eu gosto muito que os irmãos, eu não, o ministério que Deus me deu, a unção que Ele colocou sobre esse ministério, é que você vá lá na Bíblia Sagrada e você veja, você testifique. Amém? Glórias a Deus por isso. Em Romanos 14, o versículo de número 1 vai dizer assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou seja, enfermo, ele está dizendo débil, né? Fraco na fé, recebe-o, mas não para contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo pode se comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come. Perdão, isso mesmo, o que come não despreze o que não come, e o que não come não fique julgando o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí ele vai dar a exortação, que é: por quem és tu que julgas um servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou até cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Diga glórias a Deus. Então, essa passagem bíblica deixa muito clara que Deus está preparado para o cair do homem. O homem não está preparado para isso, mas Deus está, porque Ele sabe que o homem é falho, o homem tem suas quedas. Isso vem desde lá de Adão e de Eva. Isso não tem como. Isso acontecia desde os tempos lá da queda do primeiro casal. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas Deus está deixando claro aqui, ó, é Ele que permite essas coisas acontecerem. E se eu fechar o céu? Né? E se eu fechar o céu? E se eu mandar que não chova mais? E se eu mandar que os gafanhotos devorem tudo que tem no país? E se eu mandar uma praga sobre o meu povo? E aí? Então, vamos voltar a 2 Crônicas. Por que Deus permite isso, amados? Por que Deus permite isso? A questão é essa exatamente. Por que Deus permite isso? Por
Por vários motivos. Por vários. Podemos ficar aqui contando vários motivos, mas vou me ater apenas em dois, que foi o que o Espírito Santo me revelou para trazer essa noite. Quando a pergunta é feita, por que Deus permite essas coisas? Um dos motivos é que o povo pode estar em pecado, o povo está em erro, seguindo um caminho errado, que Deus não planejou para ele. Então ele permite que algo terrível aconteça, para que o povo se volte a Deus, porque você deve conhecer até a si mesmo, que em momentos difíceis, a primeira coisa que você faz é clamar ao Senhor. Você fica muito mais crente na dificuldade, na adversidade, do que na prosperidade. Isso é uma coisa natural do ser humano. Concorda com isso ou não? Quando eu falo crente, eu me refiro, obviamente, a quem busca, né? A quem crê mais, ou seja, que... Então, o ser humano tem essa tendência, isso é natural, ninguém se envergonha disso, porque esse é o problema do primeiro casal ainda. É a raiz da nossa carne que está desse jeito, não porque Deus criou assim, não, Deus criou perfeito, mas a contaminação pelo pecado veio do inimigo, e o nosso corpo insiste ainda em guerrear contra Deus, né, amados? Então, um dos motivos é esse, que o povo pode estar em direção errada, cometendo pecados, fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Então Deus pode permitir que coisas terríveis aconteçam, justamente para o povo se voltar para Deus. Uma das provas bíblicas, aí sim, vamos lá em Juízes. Uma das provas bíblicas foi isso aqui, ó. Não estava programado para ler isso, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele me trouxe à memória Juízes, capítulo 5. Ou perdão, capítulo 6. Que é exatamente quando os filhos de Israel, no caso aqui nós estamos falando do povo de Deus, né? Fizeram que era mal perante os olhos do Senhor. Então um dos motivos é esse aqui, ó, quando o povo está fazendo o que é errado perante Deus. Versículo 1, encontramos Juízes, hein? Porém os filhos de Israel faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos, eu falei amalequitas, mas de midianitas, né? Na mão dos midianitas. Deus me corrige aqui na leitura. Na mão dos midianitas por 7 anos. Então está aí, ó. Por 7 anos Deus permitiu que fosse entregue nas mãos dos midianitas. E olha que esse povo midianita aqui, para quem estudou um pouco teologia, vai descobrir que eles eram os piratas do deserto. Esse povo midianita aqui não tinha perdão de nada. Onde eles entravam, eles eram pior que gafanhotos. Eles devoravam tudo, arrebentavam com tudo, levavam tudo. As mulheres sofriam consequências terríveis, os homens eram assassinados, só ficavam crianças e mulheres que eles levavam para si como escravos. Na verdade eram descartáveis também, eles não ficavam muito tempo com eles não. Depois de usar, eles matavam aquele povo. Era um povo terrível, era um povo chamado os piratas do deserto. Uma teologia, para quem estuda teologia, chama os midianitas dos piratas do deserto. Era um povo terrível. E eles eram um povo que entrava em nações debilitadas, e Israel estava debilitado nesse momento aqui, e era tempo de colheita. O que Israel fez? Olha o que acontece aqui durante 7 anos, versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Então você lembra que o versículo anterior, Deus entregou nas mãos dos midianitas o próprio povo de Israel, e o que é pior, prevaleceu as mãos dos midianitas sobre Israel durante aqueles 7 anos que Deus entregou. E fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então está aí, ó. Porque tudo que eles semeavam, os midianitas vinham e roubavam deles, né? Então foram 7 anos de muita luta, que o povo de Israel sofreu mesmo, sofreu nas mãos dos inimigos. Aí você sabe a história toda que Deus conta aqui através da sua escritura, que uma pessoa só, chamada Gideão, esse teve a coragem e a astúcia de não se esconder, porque eles se escondiam para se salvar, mas aí os midianitas vinham e levavam tudo que eles tinham. Eles estavam escondidos, mas os midianitas levavam as coisas deles, os pertences deles, plantações, tudo, animais, tudo. E aqui esse Gideão foi muito esperto. Eu não vou contar essa história porque não é essa a mensagem. A mensagem aqui é por que Deus permite essas coisas acontecerem. Uma delas é isso aí, ó, porque o povo está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Amém? Amém. Outro motivo: se alguém que está governando, no caso de um país, quando o governo é mau, quando o governo é corrupto, quando o governo não está na presença de Deus, as consequências vêm para o povo.
Isso traga para dentro da casa. Se o cabeça da casa, que é no mundo espiritual, é o sacerdote da casa, ele não está de acordo com o que Deus queira que esteja, toda a casa vai sofrer consequências. Isso acontece em muitos lares, em muitas famílias cristãs, que a esposa é, mas o esposo não é, ou até é, mas vive fora da presença de Deus. Então aí a consequência vem em toda a casa, vem em toda a família. Que aí a pergunta fica assim: mas é justo que um líder, todos que estão submissos àquele líder, paguem por isso? Isso não é justo. Aí você vai estar julgando Deus e a onisciência dele e a onipotência dele, porque ele mesmo diz nas suas escrituras que isso vai acontecer. Leia, por favor, em 2 Crônicas. Nós estávamos lendo agora há pouco 2 Crônicas na abertura, lembra? 2 Crônicas capítulo 7. Vamos voltar lá, para nós entendermos um pouquinho mais. Bom, deixa marcadinho 2 Crônicas, mas antes deixa eu dar ênfase ao que eu estou dizendo aqui agora, a questão de justiça. A questão de justiça, eu vou que você vai em Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 29. Depois nós voltamos 2 Crônicas. Capítulo 29 de Provérbios. Eu vou pedir que você vá em 2 versículos, não do 2 ao 4, mas sim 2 e 4, amém? Provérbios 29, 2 e 4, respondendo essa questão. Mas é justo que todos paguem por causa de um governo, por causa de um líder? É justo que todos dentro de uma casa paguem por causa de um desobediente na casa, no caso de cabeça? Vamos ler o que diz as escrituras. O versículo 2 diz: quando os justos se engrandecem, amém? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Versículo 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o rei amigo de subornos a transtorna. Quer uma tradução mais próxima para você entender da realidade que nós estamos pregando? Vamos lá. O versículo 2 diz: quando o governo é formado de homens justos e honestos, essa é a nova versão internacional, viu, amados? Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Aí o versículo 4, nessa versão atualizada internacional, nova versão internacional, diz: um rei justo, uma autoridade honesta, ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo, acaba destruindo a própria nação. Olha o que diz aí. Isso é muito próximo do que nós estamos vendo aí, né? Esse nosso país aí, com esses governantes corruptos, né? Então, amados, só esses dois motivos, quando a pergunta diz: por que Deus permite isso? Nós respondemos em duas questões. Quando o povo está em desobediência, rebelde, aí então Deus permite que tragédias ocorram, para aquele povo buscar a Deus como deve buscar, e quando um governo, ou líder, ou sacerdote da casa está em desobediência, toda a casa, toda a nação sofre as consequências desse mal. Mas há um antídoto para isso, viu, amados? Há um antídoto para isso. Primeiro eu quero que você vá comigo lá, por favor, lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2. Você quer conhecer o antídoto para isso? A solução disso aí? Será que a solução é ficar em casa? Hein, igreja? Ficar em cavernas? Né? Criando fortificações? Não estou julgando quem não está aqui, misericórdia. Há muitos que não podem vir realmente, mas há muitos que se aproveitam desse momento para dizer: poxa, hoje ninguém vai sentir minha falta. Sabia disso, amados? Você pode ter certeza disso. Não estou falando só da nossa igreja. Há muitos que não podem estar aqui, estão impossibilitados pela distância e tudo mais, mas há muitos que podem estar no meio do povo de Deus, mas que se aproveitam desse momento para dizer: ninguém vai sentir minha falta, como se isso fosse importante, né? O homem saber se você está ou não está. É Deus com você. Deus está com seus olhos voltados para onde essas pessoas negligentes estão agora, se é que tem no nosso meio, né? Misericórdia. Não vamos julgar, mas eu estou dizendo que Deus mandou pregar isso.
Os olhos do Senhor estão sobre todos. Amém, amém? Então, há muitos que se aproveitam disso também nesse momento. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ainda já buscando um antídoto para isso, que não é ficando em casa, com certeza, né? 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: admoesto-te, pois, ou seja, chama a tua atenção, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E o versículo 2, que é que nos interessa, diante do fato que estamos vivendo nesse país, pelos reis, ou seja, pelas autoridades, e por todos os que estão investidos de autoridade, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, tranquila, mansa, sossegada, amém? Em toda piedade e honestidade, porque isto que é agradável a Deus, diante de Deus, né? Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Porque o que Ele quer, versículo 4, é que todos os homens sejam salvos, e que cheguem, e que venham a ter o pleno conhecimento da verdade. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Então há um antídoto, e o antídoto não é ficar escondido, não é se ocultar nesta hora. Esta hora é de voltarmos em 2 Crônicas e irmos para o versículo seguinte. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós lemos aí na abertura o 14 e o 15. Vamos voltar a ler de novo o 14. Só que agora dentro do contexto que Deus nos revela. Capítulo 7, versículo 14. De novo. Mas agora dentro desse contexto. Que não é ficando em casa, não é se escondendo do problema ou aproveitando-se da situação, né? Para não fazer o propósito de Deus, que é ser o corpo de Cristo aqui na terra, orando, intercedendo, amém, igreja? Por isso que ele vai dizer, olha, se eu fazer, no versículo 13 ele está dizendo, se eu cerrar, e se eu fechar os céus, né? Não mandar mais chuva, ou seja, não vai ter mais alimento. E se e o que tem? Eu dar ordem para os gafanhotos devorar tudo, acabar com tudo, e aí? E se eu mandar uma praga sobre o Brasil, sobre a terra? Deus está dizendo, se eu fizer isso, está tudo maravilhoso, né? Estava há 5 dias atrás, 6 dias atrás, estava tudo normalizado, né? Aparentemente, dentro dos nossos costumes. De repente, da noite para o dia, vira esse caos no país, né? Então, está aí. E Deus dizendo, e se eu fizer isso? Eu farei. E ele fez. Agora, ele vai dizer, o versículo 14, mas se esse povo, olha aí, o versículo 14 é, e se o povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Diga glórias a Deus. Está aí, amados, está aí a revelação. Não orar é um dos maiores pecados que nós podemos fazer, sabendo que há poder na oração. Amém ou não amém? Amém. Por isso que você e eu, nós estamos incumbidos essa noite de dobrar nossos joelhos, determinarmos que nosso país volte à normalidade, mas não da forma que o governo quer, dessa forma absurda aí, que é soltando as forças por cima do povo, do próprio povo, né? Nós temos que orar a Deus para que tudo seja da vontade de Deus, que sejam atendidas as reivindicações que são justas, amém? E que nós possamos o mais breve possível, o mais rápido possível, voltar à nossa normalidade, mas com bênçãos do Senhor, amém? Amém? Não com maldições. É isso que nós vamos fazer essa noite, em nome de Jesus. Não vamos nos acomodar, né? A questão, nós estamos aqui, por exemplo, orando há 7 anos já, vai para 7 anos, nós estamos fazendo uma campanha de oração contra a corrupção. Eu sei que muitos nossos irmãos, infelizmente, nunca nem pisaram aqui nas terças-feiras. Muitos dos nossos irmãos, da totalidade do corpo de membros que tem essa igreja. E há 7 anos nós estamos orando, hein? Soma isso, multiplica isso aí de uma vez por semana. Quantas semanas tem em 7 anos? Quantas oportunidades que Deus deu para que aquele membro daquele corpo estivesse ali orando e intercedendo por sua nação. É como Deus determinou. Isso é bom e agradável que se faça isso. Que vocês orem pelas autoridades para evitar o que está acontecendo hoje aí, amados. Para que vocês vivam uma vida mansa e tranquila. Mas eu posso afirmar, porque o Espírito Santo me trouxe isso à memória. Eu não tenho esse número na minha mente, e nem no nome de pessoas, eu nem sei isso, se isso é procedente. Eu sei que é, perdão, pai. Ele ia me puxar, ele aqui agora, porque é ele que revelou. Ele falou, pode ser certeza que no corpo
da igreja que eu te dei, vários nunca nem pisaram os pés numa terça-feira. Depois da campanha, né, desses 7 anos, já pisou um dia, lá no começo, quando começou, né? Aí, vou orar para os outros, não, vou ficar em casa, né? Isso, irmãos, isso aí é pesado no mundo espiritual de uma forma tremenda. Então nós temos que começar a rever certas coisas. E é normal que o ser humano faça isso, amado. É uma tendência humana nós agimos como se age a maioria. Como que a maioria age nessas horas? Você está vendo as filas aí, pessoas carregando tambores, não sei como chama que era tambor, né? Galões, né? Galões, carregando galões, filas de pessoas com galões na mão, enfim. Já foi descoberto pessoas vendendo gasolina a R$15 o litro, muitos que pegaram galões, R$15 o litro, entendeu? Se aproveitamos, olha só, né? Então a situação, infelizmente o ser humano tem essa tendência. E também quando não vem a orar, nos cultos de terça-feira, muitos pensam, ou não pensa, ou nem pensa, porque se pensasse, pelo menos não agiria assim. Mas muitos agem conforme os velhos ditados que nós conhecemos muito bem, que é Deus por todos e salve-se quem puder. Ou outro ditado mais conhecido é cada um por si, Deus por todos. Infelizmente, em nosso meio cristão, existem ainda vidas que pensam desse jeito. Eu estou bem, não tem problema o restante, né? Infelizmente, ainda há no nosso meio pessoas que pensam assim, no meio cristão. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa cultura, amados. Principalmente nós, os cristãos brasileiros, precisamos mudar essa cultura urgentemente. Essa questão de cada um por si, Deus por todos. Não é isso que é ensinado na Bíblia Sagrada. Quando o diabo te convencer de você não vir numa terça-feira orar por tua nação, por tua casa, né? Quando ele fala que você está sem condições de orar, que você é um fraco, que você é uma fraca, que você não tem condições de orar nem para você, você pisa na cabeça dessa serpente e venha buscar o poder de Deus, porque Deus vai te usar de forma tremenda. Eu conheço esses 20 anos de cristão e pastorado já praticamente, né? Eu conheço pessoas que se afastam da igreja, a família toda se afasta. Parece que tem um imã. Se a pessoa volta para a igreja, volta a família toda. É um imã. A pessoa pode falar, mas por que acontece isso? Porque está naquela pessoa a unção para isso. Só que as pessoas nem se percebeu disso ainda. Vai ser cobrada a alma dela e todas essas almas aí. Mas pode ser dele, estou falando pelo Espírito Santo, amado. Se você é uma dessas pessoas que você percebe, você se afasta, todo mundo se afasta, e você volta, todo mundo volta, olha, amado, se cuida, porque naquele dia vai ser julgado a unção que foi colocada sobre a tua vida. Isso aí é unção, isso aí. Você devia estar usando isso aí para o benefício da obra de Deus. Amém? E tem gente no nosso meio assim, viu, amados? Tem gente aqui agora, aqui dentro, hoje, nesse culto, dessa forma, que deve acordar o mais rápido possível. Porque o dia que você estiver dentro do trono de Deus, misericórdia, vai ser mostrado as almas que se perderam por tua negligência. Está preparado para isso? Ou está preparada para isso? Então preste bem atenção no que o Espírito Santo está dizendo à igreja enquanto se pode. Vamos lembrar, amados, que o que disse o apóstolo Tiago. Vamos lembrar, amados, isso é culto de libertação. A gente está um pouco abatido, claro que nós estamos abatidos. A gente fica abatido, são tantas coisas que acontecem, amados, a gente fica triste com tudo isso aí, sabendo que há um poder enorme no povo de Deus. Amados, eu estive essa semana visitando uma pessoa que não me contaram que estava doente. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, uma família que eu tenho um carinho assim, astronômico, um carinho acima do normal. Vou contar para vocês esse testemunho aqui, presta atenção. E me contaram que essa pessoa estava doente, que a pessoa tinha sofrido um problema e precisava de uma cirurgia. E é uma cirurgia aparentemente simples. E há 15 dias estava sendo enrolado no hospital a cirurgia dessa pessoa. O Espírito Santo falou, quando me informaram, falaram um dia, o Senhor falou, vai lá, eu quero que você vá. Eu não sei porquê, ele me fez de Jonas. Tinha um monte de gente para ir lá e tem um monte de gente orando por essa pessoa. Mas Deus falou, vai lá, eu quero você lá. É você que eu quero lá, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe o amor que eu tenho por aquelas vidas. Não é o mesmo amor que eles têm por mim, mas é o amor que eu tenho por eles. Imediatamente, no dia seguinte, eu estava dentro do hospital HU.
procurei a pessoa, e é tão de Deus que eu cheguei num momento, fora do horário de visita, era um horário pastoral, na verdade, e que uma pessoa da família dela tem envolvimentos de trabalho evangelístico e tem carteirinha. Também estava lá. E essa pessoa, eu não sabia nem onde ela estava. E aí eu acabei encontrando no meio do hospital uma vizinha que trabalha na HU. E essa vizinha me viu, o pastor veio conversar comigo, falou, meu irmão, me ajuda, a desculpa não está essa vida aqui, é porque eu entrei por outra porta, fui buscar um outro negócio, fui buscar um exame e tal. E eu não entrei pela portaria onde pego, onde está, mas eu sei que a pessoa chama-se tal. Aí a pessoa falou, mas eu conheço a pessoa, eu tive com ela, inclusive tem parente aqui no hospital. Eu falei, é verdade, acho que tem mesmo. Não, vamos lá, vamos por aqui, que é o caminho dos funcionários, a horário de almoço. Ela foi por um caminho que eu nem conhecia dentro da HU, que é só funcionário que faz. E casualmente aquela pessoa estava saindo por aquele caminho. Olha o tamanho da HU. E eu subi a primeira rampa daquele lugar que eu não conhecia o caminho, dedicado com a pessoa descendo com o funcionário do hospital, que é sua parente, e com a filha. Dedicado com ela. E aí foi interessante, né? Que um caminho, até a mulher que me levou falou, nossa, pastor, eu preciso visitar essa irmãzinha mesmo, que deu de cara com a irmã, na primeira rampa. Falei, que coisa, né? Coincidência, tamanho do hospital. Ela até brincou, falou, eu estava do outro lado, eu vim por aqui porque eles deixam a gente sair para tomar sol, eles não vão criar caso, por lá não deixaria. Falei, então tá bom, vamos descer e conversar. Aí nós fomos conversar um pouquinho, bater papo, relembrar as coisas, que é uma família que eu amo muito, vou dar esse testemunho, vou contar por que eu estou dando esse testemunho, tá? É uma questão do poder da oração e por que cada um tem uma responsabilidade de oração, viu? Você que fica achando que não tem, que você não é capaz, que você, deixa que o outro ora por mim, né? Eles oram lá, não vou não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou para fazer outra coisa, eu não vou não. Presta atenção no que o Espírito Santo está mandando dizer essa noite, tá? Olha, quando Deus tem uma missão para alguém, é sua. Por isso que eu falei para essa pessoa, ou essas pessoas que sabem, percebem que isso aí Deus vai testificar no teu coração. Não precisa vir depois, pastor, é de mim que o senhor falou? Não vai falar comigo, eu não sou Deus. Por favor, o Espírito Santo está testificando no teu coração que você é uma dessas pessoas que se afasta, todo mundo se afasta. Você volta, todo mundo volta. Então, presta atenção, porque aquele dia, o que queira você não queira, você vai estar sendo julgado por isso, por aquelas almas também. Então, estou falando pelo Espírito de Deus. Acorde enquanto há tempo. Em nome de Jesus, tá bom, amados? Então, voltando à questão dessa visita misteriosa, que eu fui por ordem do Senhor, e eu fui. Cheguei lá, aconteceu esse encontro surpreendente, em um lugar totalmente que eu nem imaginava, e fomos tomar sol. E a questão era justamente dos 15 dias que a pessoa está sofrendo lá, sem a cirurgia, porque não tinha, segundo eles, e os pessoal falou, não é verdade. Faltava uma peça para a máquina, as pessoas falaram no meu coração, não é a verdade. A verdade é que eles estão passando outras prioridades na frente. E a mulher, a pessoa está sofrendo lá, aquela irmãzinha está sofrendo, deprimida, estava começando a ter problema de saúde que não tinha, uma causa simples, estava virando um problema sério, já crônico nela. Estava tudo mexendo, todo o organismo dela. De ficar lá, nunca tinha ficado no hospital. Ela falou, pastor, eu só vim para o hospital para dar luz aos meus filhos. Não sei o que é o hospital, eu faz 15 dias que estou aqui dentro. E chorava. E nós ali, o Espírito Santo falou assim, você vai fazer a oração com ela da queda dessa barreira que está impedindo a cirurgia dela. Foi tremendo, tudo agora pertence somente ao Senhor, porque é Ele que mandou ir, é Ele que revelou e é Ele que fez. Amém, igreja? Estou contando para a glória de Deus, misericórdia, hein? Aí para o senhor pegar esse exemplo e começar, então o pastor vai lá fazer, não, pelo amor de Deus, se Deus mandar ir, a gente vai. Se Deus falar, não vai, eu não vou. Se Ele não falar nada, ele fica quieto, é porque não é para fazer nada. Amém, amados? Tem pessoas que pegam um testemunho desse e já começam a idolatrar o homem, falar que o homem não é nada, amados. Eu fui porque Deus mandou, e aí se eu não fosse? E aí se eu não fizesse a oração que Ele mandou fazer? E eu fiz a oração que Ele mandou fazer. E depois de uma longa conversa, uns 45 minutos de conversa, o Espírito Santo falou, ore com ela nessa oração. Aí nós começamos a orar. Aí repreendemos, eu estava barrando, eu estava prendendo essa cirurgia. Para a glória de Deus, no dia seguinte, já me vem notícia que ela vinha sendo feita a cirurgia, que já estava tudo bem. No dia seguinte, sendo que naquele dia já haviam informado ela que, pode esquecer, a senhora vai ter possibilidade de operar na semana que vem, se der certo. O próprio médico falou para ela, e um monte de enfermeira falou para ela também, pode esquecer, está assim gente na sua frente. Vocês entendem o que é o poder da oração? Pois está escrito aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados, vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para seres curados, pois muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Lembrando que nós de justo não temos nada. Deus nos vê como justos por causa de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós não temos nada de justo, mas há poder na oração. Então nós necessitamos, amados, urgentemente nos tornar prudentes, diligentes, não negligentes, como muitos estão sendo. Deixarmos de ser negligentes. A negligência pode nos custar muito caro, como já está custando. Olha aí, ó, o que está acontecendo no Brasil aí. Ó. Isso é negligência do povo de Deus que está aqui no Brasil. É negligência. Hoje as igrejas estão cheias por causa do quê? De prosperidade própria, porque eu vou ficar rico, porque eu vou ficar bem, porque eu vou comprar um carro, porque eu vou comprar um apartamento. Os testemunhos são esses agora. Porque Deus me deu isso, porque Deus me deu aquilo, Deus me deu... Só assim, esses são os testemunhos. As igrejas estão cheias de onde se prega a prosperidade. Salvação, isso aí é coisa que é segundo plano. Ninguém está preocupado com isso mais não. Aonde tem evento, é para lá que eu vou. Tem evento lá? Tem. Custa R$300 o evento do casal. Não, eu vou. Você pede 50 para poder fazer alguma coisa na igreja. Porque o eu fala mais forte. O eu. Eu sei de casos, pessoas que passam fome, necessidade, que viviam dentro dessa igreja aqui passando necessidade, que agora estão em outro ministério e pagam R$200, R$300 para ir num evento, numa igreja grande, só para falar que está indo. Não sei de onde vem o dinheiro, mas vai. Misericórdia. Por que isso? Porque é interessante estar. O eu está sempre em primeiro lugar. Eu estou feliz, não importa o que está acontecendo em minha volta. É o meu eu estou bem, então o resto não importa. Esse é um sentimento satânico, é o pior sentimento que pode haver no ser humano. É um dos piores sentimentos, que é o egoísmo, né? E isso está enraizado na raça humana por causa da queda do homem, né? Lá no primeiro casal. Mas enfim, amados, nós temos que parar de ser negligentes e voltarmos à diligência, aquilo pelo qual fomos chamados, para sermos realmente cooperadores do reino de Deus. Amém, não amém? É duro de ouvir essa mensagem, mas não é fácil não. Tem muitos que vai começar a fazer que nem Jesus pregando e começar, eu vou sair porque é dura a mensagem desse homem, é muito duro. O que pode fazer, né, amados? Eu não posso fazer nada a não ser ouvir a voz de Deus e pregar. E estou pregando para mim mesmo, para você ter ideia. Eu não posso fazer, porque muitos podem fazer, têm a liberdade de sair. Eu tenho que me agradar e gostar e amar e pedir perdão e me reconciliar nos meus erros com o Senhor. Mas muitos podem fazer, tem essa facilidade. Não vou mais para essa igreja não, esse homem prega muito duro. Já fizeram isso com o meu mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram isso com ele. Se fizerem isso com esse ministério aqui, não vão estar fazendo nada demais do que não fizeram com Jesus. E aí eu vou louvar a Deus, porque já estou louvando, porque ele disse, se fizeram, nunca o aluno é melhor do que o seu mestre. Então se aconteceu com Jesus, é claro que vai acontecer, já aconteceu e vai continuar acontecendo em nosso meio. Mas é cada um com Deus, né, amados? Amém? Me resta apenas orar por pessoas que fazem isso. Mateus capítulo 25, para nós encerrarmos. Por que eu vou ler essa passagem, Mateus 25? Nós estamos falando de pessoas diligentes, pessoas prudentes, e falando de pessoas nécias, loucas ou negligentes. E exatamente é um texto bíblico que nos dá um alerta sobre o que vai acontecer com os prudentes e o que vai acontecer com os negligentes, com os nécios, né? Capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Todos estamos juntos? É a passagem tão conhecida, né? Das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25. Vamos lá. Então o reino, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, nécias. As loucas, as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Retardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, deu sono, e todas elas adormeceram. Aquelas 5, né? Todas elas, né? Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem um novo esposo, né? O noivo. Versículo de número 6. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas as virgens, aquelas virgens, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, enquanto elas estavam ausentes, né? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele responde dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí vem então o fechamento de Jesus sobre essa parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, igreja? Está aí a revelação. Nós necessitamos estar prudentes, amados. Não vamos esperar mais que tragédias ou situações que estão ocorrendo como essa no Brasil aconteçam para mim despertar e vir orar. Me unir à igreja para estar em oração. Amém ou não amém? Nós necessitamos manter nosso país debaixo da graça de Deus, para que ele seja visto como uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor. Nós temos que determinar isso. Inclusive esse monte de outras religiões que vieram de outros países aí, que eu não vou ficar citando aqui porque está gravado, isso pode ser citado como preconceito, né? Mas aqueles monte de religiões estão sendo formadas, vindo que não tinha no Brasil, eu profetizo no nome de Jesus, vão se converter tudo ao cristianismo aqui no Brasil, em nome de Jesus, em nome do Senhor, porque essa nação pertence a Jesus Cristo. Amém? Então, amados, nós temos que entender isso. Vamos manter nosso país debaixo dessa graça, da graça de Deus, e só vamos conseguir isso com muita oração, com muita consagração, com muito jejum, porque o mundo inteiro jaz em quem? No maligno. Isso que está ocorrendo, Deus mostrou que é espiritual. Se eu permitir, está dizendo se eu fechar, não, ele falou, se eu permitir, é isso que ele quer dizer, se eu permitir que o inimigo faça tudo o que ele quer fazer nessa nação, se eu permitir, eu posso permitir, já está permitido algumas coisas acontecerem. Mas se esse povo se humilhar, orar, me buscar, se converter, eu vou sarar essa terra. Amém, igreja? É o que está precisando acontecer. Nós precisamos então nos humilhar mais perante ao nosso Deus. Precisamos mais buscá-lo mais. Precisamos entrar em nome de Jesus numa batalha espiritual, porque está provado que isso é espiritual. Isso não é problema político só. Tudo isso aí é um mal que o inimigo está movendo-se contra o Brasil, porque o Brasil é um país cristão. Só que os cristãos do Brasil, infelizmente, estão mais preocupados com títulos, com contas bancárias positivas, com diplomas, com festas, estão mais preocupados com a prosperidade, né? Aí acontece o quê? Eu fico imaginando essa situação do combustível. O Espírito Santo me trouxe hoje nesse na mente. Mas eu fico imaginando as pessoas correndo, desesperadas, em filas, para abastecer o carro, como eu fiquei 1 hora e 45 minutos para abastecer o meu carro, sendo que já ia ficar num outro posto 45 minutos quase, e aí chegou 5 carros na minha frente e acabou o combustível. E aí o Espírito Santo me trouxe o que aconteceu comigo na prática, ele me trouxe à memória essa situação, né? das noivas virgens, as prudentes, as nécias, também as loucas, enfim. E aí ele começou a me trazer à memória a palavra dele. E se eu permitir que o meu filho vá buscar a noiva agora, essa semana no Brasil? Vocês estão preparados para subir? Né? Vai ser aquela correria, mas não vai dar tempo. A hora que Jesus voltar, não dá mais tempo para nada. Já depois fica gritando, Senhor, Senhor, porque o Senhor já foi. Aí vai dizer que eu já fechei, eu não os conheço, maldito. Então, misericórdia, amados, no nome do Senhor Jesus. Está começando a faltar coisas básicas, inclusive nos hospitais. Eu estive no Hospital do Câncer hoje de manhã, foi hoje de manhã. Foi no Hospital do Câncer, fui remarcar lá uma situação, e aí chegou lá na frente, lá, a pessoa falou assim, olha, eu falei, que paradeira está isso aqui, né? Eu nunca vi esse hospital desse jeito. Eu falei, vai piorar. Ela falou, a nossa quimioterapia está parando. Olha, você não está tendo mais medicamentos mais para quimioterapia. Então, coisas básicas. Olha, eu nunca vi o Hospital do Câncer tão vazio como eu vi hoje. E ela falou, nossa quimioterapia está acabando os nossos medicamentos. Não dá malemada para hoje. Amanhã, quem tiver tratamento, segunda-feira, quem não precisa nem vir. Quem vir vai perder a viagem, se os medicamentos não chegarem. E assim está acontecendo com tudo, amados. E não é culpa dos caminhoneiros. Não é culpa isso é culpa do Brasil, que parou de orar. Daquele preguiçoso que fica em casa nas terças-feiras, ou em outra igreja, outro dia, que sabe que a sua igreja está orando, que o corpo de Cristo está em plena atividade, essa pessoa está fazendo outra coisa, seguindo o seu eu, o meu eu, né? E agora? Adianta muito o seu eu?
Adianta muito ter um carro que está parado na garagem? Adianta muito ter um emprego e não tem como sair de casa para trabalhar? Não adiantou nada isso aí. Então o eu vai cair por terra desse jeito aí. A igreja precisa despertar, amados. Por isso que o tema dessa noite é justamente esse. Abra em Efésios capítulo 5, para a gente encerrar esse culto e acordarmos enquanto se pode, né? E fazermos o que Deus nos mandou vir fazer essa noite aqui. O tema dessa noite está baseado em Efésios capítulo 5, versículo 14 a seguir, até o 21. Estamos juntos? Vamos lá então. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo, analisando o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí a mensagem lida. E o tema dessa noite, eu peço que se coloque em pé, porque o tema é: desperta, povo de Deus. Desperta, povo de Deus. Amém, igreja? Você pode dizer assim: eu estou aqui todo o tempo, pastor. Ótimo, glórias a Deus. Então Deus está falando com você, mas está só fortalecendo a sua fé. Mas vamos orar por aqueles que não estão, vamos orar por aqueles que deixam de vir nas terças-feiras orarem. Amém, igreja? Vamos orar, não é? E outra, esse vídeo vai chegar em vários lugares. Aí vai cair na hora no ouvido de alguém que precisa ouvir, que está negligenciando a obra de Deus. E Deus então está fazendo a sua obra nesse lugar. Amém? Graças a Deus por isso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença em nome de Jesus, primeiro para Te pedir perdão, Senhor. Reconhecemos que somos muito pequenos, reconhecemos que somos falhos, carecemos do Senhor, porque todos pecamos, Senhor. Aqui dentro não há um justo sequer que pode tirar uma pedrinha sequer no outro irmão, Senhor. Pois todos, a Tua palavra que diz isso, todos pecaram e todos necessitam do Senhor. Então, Pai, eu me prostro em Tua presença para pedir perdão pela nação brasileira, que tem negligenciado o chamado, uma das nações, é conhecida mundialmente como uma das maiores nações cristãs no mundo inteiro, envolvendo todas as religiões cristãs. Mas infelizmente, Senhor, olha o que está sofrendo essa nação por negligência, Senhor. Então desperta esse povo, Pai. Desperta o Teu povo que está dormindo no sono do maligno de volta, Senhor. A começar aqui por nós, Pai, a começar por mim aqui, que venha a Tua unção e destrua esse laço do inimigo, essa ação maligna, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Nós nos prostramos em oração aqui, não precisamos dobrar nossos joelhos para mostrar que estamos arrependidos, não precisamos mostrar para o homem que estamos quebrantados, é o Senhor que conhece nosso coração. Nós estamos pedindo, em nome de Jesus, que o Senhor sonde nossos corações, esquadrinhe nossas mentes, e veja, Senhor, o nosso desejo de que o Senhor coloque Tuas mãos poderosas, para que esse mal se caia por terra, esse espírito maligno que governa esse país aqui, pelo governo humano, cairá por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, não terá êxito essa ação maligna nesse país, Pai. O Senhor é Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós estamos orando para que o Brasil seja curado. Cura a nossa nação desse mal, Senhor. Dê a solução, Pai, que não passe desse final de semana, que tudo volte à normalidade, mas com o propósito que o Senhor tem, para a Tua glória. É para a Tua glória, Senhor, que eu declaro que esse país vai estar, Senhor, sendo curado, e o mal vai cair por terra. Esse governo maligno, esse governo corrupto que o inimigo tem usado essas pessoas, cairá por terra. O diabo não permanecerá, Senhor. A Tua palavra é fiel e verdadeira quando diz isso, Senhor. Se aqueles homens insistirem em ser usados por Satanás, pelo espírito do diabo, que suas mãos sejam sobre eles. Mas o que eu quero nessa noite é orar pelas almas deles, Senhor, que eles possam ter tempo de se arrepender e se converter, porque o Senhor não deseja que o ímpio se perca, Pai. Eu desejo que eles sejam convertidos e salvos, e o nome do Senhor seja glorificado naquele dia, Senhor. Nós oramos pela cura do Brasil, oramos por nossas vidas, oramos por nossa casa, oramos por nossa igreja, oramos pelo Senhor, pelas nossas famílias, e declaramos a Tua glória, que caia por terra toda ação do mal, em nome de Jesus Cristo. Aquele que concorda com esta oração, diga amém. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus.
Eu não vou ficar me alongando muito a respeito da campanha, que a maioria aqui já conhece. Eu vou ter que explicar um pouquinho mais por causa da internet, né? Mas aqueles nossos irmãos que estão aqui, sentir de fazer uma campanha de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de alguém, um terceiro, você ergue suas mãos, que nossos amados irmãos diáconos da igreja vai estar levando até você uma folha gratuitamente para você preenchê-la e vir 7 semanas aqui nas sextas-feiras fazer a campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de um terceiro, de uma outra pessoa. E aqui na internet, eu louvo a Deus porque você nos encontrou, não sei se foi no canal do YouTube da Comunidade Evangélica Mão de Deus, ou se foi no Blogspot, né, da Comunidade Evangélica Mão de Deus. Então, o blog é uma revista virtual, ali tem toda a história da igreja, né, e o YouTube é um canal que foi aberto justamente para as mensagens que são pregadas aqui nos cultos de libertação. Se você nos encontrou um desses 2 canais e viu eu fazendo um apelo aqui para as pessoas que querem fazer a campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de alguém, ouviu e falou: poxa, que pena que eu não estou lá para fazer uma campanha dessa, eu senti aqui um fogo quente, arder aqui, e era testificando essa campanha. Você não tem problema de estar distante daqui, não importa em que lugar você esteja, até em que país você esteja, do outro lado do mundo. Nós estamos em Londrina, Paraná, Brasil, você pode estar no Japão, qualquer outro lugar do mundo, nos encontrou pela internet e deseja, não precisa ser exatamente próximo desse culto. Essa campanha existe há muitos anos, desde a fundação, faz 16 anos nós fazemos essa campanha, e Deus tem sido glorificado, e testemunhos têm vindo sendo apresentados para a glória do nome de Jesus. Então, se você quer fazer uma campanha dessa, é fácil, mesmo estando distante, você pode fazer. Entre em contato comigo no e-mail que passa agora aí. Esse e-mail é pessoal, eu vou estar acompanhando, respondendo e enviando para você uma resposta, e na resposta eu vou anexar uma folha dessa, para você imprimir quantas você quiser, porque aqui na igreja já sabem que é uma folha para cada causa, nunca pode fazer 2 causas numa folha só. Então você tem 2 causas, você recebeu essa folha no anexo, imprima 2 folhas e faça campanha para as 2 causas, tá bom? Não vou ficar explicando, que é muito simples de preencher, ela é bem didática, tem um espaço para o nome do fiel, que é a pessoa que vai estar fazendo 7 semanas de oração pela campanha. No teu caso, aqui na igreja, o pessoal vem e assiste o culto, participa da campanha. No seu caso, que está na internet, você abra ou o canal do YouTube, uma semana depois que você viu essa mensagem, ou abra o Blogspot, nosso blog, que é a Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. Abra lá, e semanalmente também a mensagem é trocada, e aí você pode estar acompanhando a mensagem, atualizado por Deus, e estar fazendo a campanha, mesmo em distância, sem custo nenhum, que eu vou enviar essa folha para você gratuitamente em nome de Jesus, tá bom? É só você imprimir quantas quiser, salva ela no seu computador e faça quantas vezes você quiser essa campanha no nome de Jesus. São 7 semanas em nome de Jesus. Aqui na igreja, quem é que pegou a folha? Eu peço que se coloque em pé, e se houver alguém na internet, alguém não pegou, hoje ninguém pegou nosso irmão Emílio, ninguém mais, nosso irmão Alexandre, então vamos interceder. Será que Jesus vai encontrar fé quando voltar? Vai, né? Vai? Então tá bom, que assim seja, né? Então eu estendo as mãos para esses irmãos que pegaram a folha, e aqui também na internet, se alguém pegou a folha, imprimiu a folha, já preencheu, coloque-se em pé, eu quero orar por sua causa. Vocês que pegaram essa folha, no nome de Jesus, façam a seguinte oração em espírito. Digam ao Senhor: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou apresentando a minha causa nesta folha. Estarei preenchendo ela e declarando a tua glória sobre esta causa. Eu darei testemunho porque eu tenho a fé convicta no meu coração de que o Senhor está ouvindo o meu clamor. E é para a tua glória que eu apresento essa campanha, e farei ela com toda reverência, porque eu sei que ela é a revelação do Senhor, e darei testemunho da glória do Senhor sobre a vitória, que eu já tomo posse dela nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então você pode levar para sua casa, preencher. Você da internet também toma posse da tua vitória. Abra semanalmente, que eu quero fazer a oração para você semanalmente, como eu faço aqui para a igreja que vai se colocar em pé agora. Os que estão do 2º ao 7º dia, se coloquem em pé em nome do Senhor Jesus, que eu quero orar por você. É um maior número de pessoas, né? Então, no nome de Jesus, aqui está na internet também. Se você está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé. Nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Agora, Senhor, não é necessário eles apresentarem a campanha, a causa, porque o Senhor, além de saber, antes deles pedirem, já foi feita a oração lá no primeiro dia. Agora eu vou ensiná-los a oração que o Senhor me ensina a fazer para esta campanha, quando estamos no meio dela, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Façam a seguinte oração todos, inclusive da internet, que estão em pé, orando, convicto que Deus está ouvindo o seu clamor. Digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estou em tua presença e publicamente para declarar a minha fé, porque lá no primeiro dia eu fiz uma declaração de fé que eu tinha convicção e a certeza que receberia a vitória. Essa fé está aqui em meu coração, o Senhor colocou ela em mim e eu estou guardando ela para a tua glória, e eu darei testemunho da minha vitória, porque eu já tomei posse desde o primeiro dia, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Continue convicta, minha irmã, meu irmão, convictos, em nome de Jesus, e tome posse da vitória mesmo, porque a palavra de Deus diz que se você orar crendo, já pode agradecer, porque assim será convosco. Amém? A vitória é de quem crê no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, e pode então se assentar. Aqueles que terminaram a campanha, depositem depois no vaso de oração, e os que estão na internet, terminou a campanha, volte a falar comigo naquele e-mail, se acaso já não vos orientei, né, de como proceder quando termina a campanha. Se eu não fiz isso, volte a falar comigo naquele e-mail, que eu vou ter o maior prazer de te orientar. Se eu já fiz isso, faça o que eu te orientei, em nome de Jesus, tá bom? Amém, igreja? Quantos estão felizes com Jesus? Diga glórias a Deus. Então aplaudam a Ele em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.